Algumas lições estão aí para serem aprendidas e o concurso da Polícia Penal de Minas ensinou lições valiosas. Quer saber quais são? Vem comigo. Fala, guerreiros, professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa cumprir a missão que já foi estabelecida há muito tempo, que é produzir a melhor redação da sua vida. Bom, eu estou aqui para falar das lições que a prova, que o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, acontecido no mês de março de 2022, ensinou para todos nós. É claro que eu estou fazendo o recorte dessa prova, mas diversas provas vêm trazendo as mesmas lições. Infelizmente, alguns ainda preferem não escutar ou não entender a mensagem que está sendo passada por essas provas. Então, eu vou trazer algumas lições que eu consegui extrair para que vocês possam refletir e tentar entender se isso faz sentido para você ou não, ou se alguma dessas lições para você já foi aprendida, ou se você ainda precisa visualizar isso de maneira posterior. O detalhe é que muita gente espera acontecer com ele para que de fato ele possa aprender. E por vezes, guerreiros, nós não precisamos aprender pela dor. Nós podemos aprender pela experiência do outro ou por mensagens que são passadas por pessoas que realmente podem nos transmitir algum conhecimento relevante. Então, a primeira lição que a prova da Polícia Penal de Minas Gerais nos ensinou foi que trabalhar com modelos prontos é uma estratégia superada. Bom, isso eu venho falando já há muitos anos. E essa ideia de facilitação do processo, essa ideia de que existe um modelo pronto para qualquer tema, de que você vai achar um modelinho pronto que qualquer tema vai se encaixar, isso se mostrou uma estratégia superada, até porque essa prova foi elaborada pela banca Selecom. E a Selecom é uma banca que não tem a tradição dos grandes concursos, como por exemplo a Sebrasp, a FCC, a FGV, a Sesgran Rio. Então, por não ter essa tradição dos grandes concursos, nos ofereceu pouco material para trabalhar. E então, por exemplo, muitos esperavam que o tema fosse um modelo semelhante ao modelo Enem, ao modelo, por exemplo, da IBFC, da prova da Polícia Militar da Bahia. No entanto, o comando de proposta veio em forma de pergunta. E os meus guerreiros que já estão junto comigo só trabalharam com esse modelo em forma de pergunta. Aí você vai me questionar por que você adivinhou? Não. Pesquisei inclusive em provas de vestibular da banca Selecom para entender o funcionamento de proposta do comando de prova, para que, evidentemente, eu conseguisse dar o suporte. E aquele modelo pronto que talvez funcionava com um tipo de comando de prova, já não funcionou nesse modelo. Então, guerreiros, esse modelinho pronto é uma estratégia superada. Não caia nesse imaginário de que há uma solução fácil para que você possa produzir uma redação de alto desempenho do dia para a noite. A segunda lição é que tentar adivinhar o tema é uma perspectiva reducionista do trabalho. Aliás, e muito reducionista. Guerreiros, se modelo pronto funcionasse e adivinhar o tema funcionasse, não haveria necessidade de aulas de redação. Então essa ideia de que eu tenho que adivinhar o tema ou de atribuir isso ao professor de redação, inclusive, isso é muito perigoso, porque nós criamos uma expectativa de adivinhação de tema, mas não existe adivinhação. O que existe é um processo de investigação, de monitoramento de prova, de instituição, da banca, do funcionamento dela, dos temas recorrentes daquele tipo de carreira para que você possa projetar algo e se preparar da forma correta. Isso é trabalho, isso é um processo, isso demanda tempo. Então, adivinhar é apenas ter ali uma iluminação e, adivinhei o tema. E o tema da prova da Polícia Penal de Minas, inclusive eu fiz uma alusão lá no grupo Caderno de Registro do Guerreiro aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, falava da importância da arte na promoção e na socialização dos direitos humanos, ou qual a importância da arte, nesse processo. Então, é um tipo de abordagem temática que, por vezes, quem faz ou quem quer a carreira policial não espera abordagens como essa. Mas eu já venho falando há muitos anos, há pelo menos 5 anos, as abordagens temáticas das carreiras policiais mudaram. Não é apenas a parte operacional da segurança pública. Eu venho falando isso sistematicamente, até sendo chato ao falar isso. Mas é meu dever alertar todos os guerreiros que mudou. Isso não quer dizer que não caia, que não vai cair nunca mais
temas que tratem da parte operacional da segurança pública. Isso quer dizer apenas que o leque está ampliado, que não é apenas esse funil temático, e sim um leque muito mais aberto, muito mais semelhante ao Enem, que tem abordagens temáticas muito diversas de ano a ano. A terceira lição é que investigar e pesquisar profundamente a banca faz com que haja poucas surpresas no dia da prova. Foi o que eu citei anteriormente. Entender o tipo de texto de apoio, entender o comando de proposta, entender a instituição e a banca para conseguir projetar abordagens possíveis. É assim que se prepara, e é claro, né? Evidentemente, entendendo que é um processo, não é do dia para a noite. Lembrando, esse edital, se eu não estiver enganado, saiu no mês de agosto de 2021. Então você tinha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ou seja, 7 meses é tempo mais que suficiente para que, se você cumprir um cronograma, um processo de produção de texto, você sim consegue produzir em alto nível. Eu estou falando de 7 meses, não estou falando de um mês, não estou falando de 15 dias, não estou falando de uma semana, como muita gente promete. O que, na minha opinião, é até loucura pensar que uma disciplina que exige uma habilidade de ordem superior, e aí de acordo com Benjamin Bloom, que é a criação, você vai conseguir partir do 0 ao 100 em uma semana, em 15 dias. Isso é até loucura pensar esse tipo de coisa. O outro ponto é que a redação requer do candidato uma visão mais ampliada. Por isso a variação temática das bancas. Então, guerreiros, pense comigo. O profissional moderno não vai exigir dele apenas o conhecimento da área dele específica. É uma visão global de mundo. Por isso as bancas cobram repertório, cobram criatividade, originalidade, senso crítico, configuração de autoria. Tudo isso é justamente para buscar um profissional que tenha uma visão de mundo mais ampliada e não apenas uma visão segmentada ao setor dele, à área dele de atuação. Então, os temas de redação estão mostrando isso pra gente. Como, por exemplo, se nós pegarmos aí os temas da Polícia Civil do Sergipe, que tratava da demarcação de terras indígenas, do direito inalienável à terra, e a questão da homofobia, como, por exemplo, tratar a questão das fake news da Polícia Civil da Paraíba, ou da Polícia Civil do Mato Grosso, que tratou da questão do fanatismo. Ou seja, a ampliação, o leque de opções está muito maior. Então, a visão de mundo do candidato e do futuro servidor tem que ser maior. Não tem jeito. E é claro que eu entendo que isso é uma diretriz muito capitaneada pelo Enem. O Enem trouxe essa visão mais ampliada, eu entendo dessa maneira, sendo a principal prova do Brasil. Outro ponto é que o tema é apenas uma parte do processo. Essa é uma lição muito importante. É claro que a ansiedade por saber qual vai ser o tema da redação é absolutamente natural, é normal, é humano, né? O ser humano ele tende a tentar prever situações que vão acontecer no futuro, né? O oráculo lá da Grécia Antiga trazia muito isso, ou seja, essa necessidade de prever o futuro. Mas, guerreiros, o tema é apenas uma parte do processo. É apenas uma parte da construção, é mais um tijolo que está na construção. Até você chegar no tema ou no dia da prova, é todo um percurso que precisa ser percorrido. Por exemplo, você precisa saber quais são os critérios de correção da banca, precisa adequar seu texto a esses critérios, precisa entender estrutura, precisa entender construção de período, construção de parágrafos, estrutura interna, coesão, coerência, clareza, concisão, repertório, projeto de texto. Tudo isso tem que ser entendido, norma culta da língua portuguesa, até você chegar no tema. Mas primeiro eu tenho que saber escrever um texto, porque ainda que eu saiba o tema, se eu não sei escrever um texto, se eu não sei a maneira como a banca quer que eu escreva, não vai adiantar nada saber o tema. Então cobra-se muito, eu preciso saber o tema, mas você sabe escrever uma redação de alto nível, você tem o conhecimento suficiente, então procure esse processo de saber escrever, de ter condições de escrever, para só depois, aí sim, vamos pensar nos temas, vamos projetar algumas coisas. Então, é dessa maneira que funciona. Como eu disse, é respeitar o processo. E, finalmente, uma das lições mais importantes é procure um profissional competente, capacitado, para que você tenha segurança e confiança para fazer a prova discursiva. Guerreiros, quando os alunos me deram esse feedback dizendo as pessoas que eu vi lá não sabiam que o tema vinha em forma de pergunta. As pessoas lá não sabiam que poderiam cair algo fora da segurança pública. Eu pensei, como assim? Será que as pessoas não se prepararam com ninguém?
Será que essas pessoas não tinham a ciência de que as provas da carreira policial mudaram? De que a visão tem que ser ampliada? De que os comandos de prova da Selecom, que é a banca que nós estamos tratando aqui especificamente, trazia esse tipo de abordagem? Será que eles não sabiam? Então, guerreiros, procure um profissional sério, capacitado, que consiga te dar o direcionamento correto para que você chegue na prova com confiança, segurança e não tenha esse tipo de problema, porque eu imagino a frustração de alguém que estudou, mas não se preparou da maneira correta, olha para a prova de redação, ou pode ser a prova objetiva também, que você olha e fala, pô, não vi isso aqui. Pô, não me preparei para essa possibilidade. Então, guerreiros, quando você se prepara com um profissional sério, capacitado, gabaritado, ele vai te dar as ferramentas necessárias para que você chegue lá e diz, poxa, eu fiz a minha parte, eu me preparei bem, isso aqui eu vi e eu vou conseguir fazer. Isso é confiança, é segurança, não apenas no profissional que você escolheu, mas na preparação que você fez. Então, guerreiros, para a gente fechar essas lições, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Produzir uma redação de alto nível exige percurso, exige um caminho, exige um processo, exige disciplina e exige a vontade que você tem da coisa dar certo. Por quê? Não é seu professor, não é apenas seu curso, não é os simulados que você faz, é a vontade que você tem de fazer aquilo dar certo. É todo um conjunto somado que vai fazer com que o resultado apareça. Então, esses alertas são necessários para que você não aprenda pela dor, pela experiência, por ter passado por uma situação e depois lamentar por saber que tem a capacidade, que tem a condição, mas que não se preparou do jeito certo e aí teve problemas no dia da prova. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, jogue o link nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas entendam essas lições e, é claro, se houver algum sentido nisso, absorva, reflita e haja. Afinal de contas, você pode produzir a melhor redação da sua vida e realizar o seu sonho. Vamos para cima deles.